Imagine um avião comercial desaparecendo sem deixar rastros, levando consigo uma valiosa coleção de arte e um enigma que desafia a razão. Esse é o voo Varig 967, um caso real envolto em mistério que continua a instigar debates e a alimentar teorias que parecem não ter fim. Em uma noite em que o céu parecia guardar segredos intransponíveis, a simples decisão de decolar transformou-se no início de uma jornada enigmática, onde a verdade se esconde nas sombras e a dúvida se instala de forma silenciosa. Em 30 de janeiro de 1979, o voo Varig 967 decolou de Tóquio com uma rotina que logo viria a ser quebrada pelo inexplicável. O comandante Gilberto Araújo da Silva conduzia a aeronave com precisão e confiança, enquanto o brilho distante do Pacífico se misturava à promessa de uma viagem sem intercorrências. 22 minutos após a decolagem, ele fez contato com o controle de tráfego aéreo, transmitindo informações que, à primeira vista, não despertavam suspeitas. Contudo, o próximo contato, marcado para as 21h23, jamais se realizou, mergulhando todos os envolvidos em um silêncio de incertezas e especulações. O mistério se intensifica ao sabermos que o avião transportava 53 quadros do renomado pintor Manabu Mabe, obras que somavam um valor de mais de $1 milhão na época. Essas preciosas peças artísticas, carregadas de cores e histórias, desapareceram sem deixar qualquer vestígio, aumentando o peso do enigma e a sensação de que algo extraordinário estava acontecendo. Era como se o desaparecimento do avião não tivesse levado apenas passageiros e tripulação, mas também uma parte da história da arte, comprometendo segredos que talvez jamais revelem sua completa dimensão. À medida que o tempo passava, as falhas na investigação começaram a emergir, criando um caminho repleto de dúvidas e perguntas sem resposta. A ausência de destroços, a falta de registros coerentes e depoimentos fragmentados abriram espaço para uma série de teorias que floresceram na atmosfera densa de incerteza. Alguns apontavam para um sequestro audacioso, outros para uma falha mecânica catastrófica, enquanto uma hipótese, por mais inusitada que parecesse, sugeria a intervenção de forças desconhecidas, uma abdução alienígena que desafiava toda a lógica convencional. Cada detalhe do voo Varig 967 parece ter sido marcado por um silêncio quase ensurdecedor. O contato inicial, feito com a precisão habitual de um profissional, logo se transformou em um prenúncio de que algo estava fora do comum. A ausência do próximo comunicado, em um momento em que toda a tecnologia parecia prontamente disposta para transmitir dados vitais, transformou os minutos seguintes em um vácuo inquietante. A investigação, atrapalhada por inconsistências e pela falta de evidências concretas, deparou-se com um labirinto onde cada pista parecia levar a mais perguntas do que respostas. A chuva de teorias que se seguiu tornou-se tão densa quanto a própria escuridão daquela noite. Por um lado, a hipótese de sequestro ganhava força, alimentada por relatos de que o avião poderia ter sido desviado por interesses obscuros. Por outro, as investigações sugeriam uma possível falha mecânica, um defeito invisível que desafiava os rigorosos padrões de segurança da aviação. E, inesperadamente, entre as páginas dos debates, surgiu a ideia de que talvez forças extraterrestres pudessem ter intercedido, arrancando o avião dos domínios da Terra, como se ele fosse apenas um componente efêmero em meio a um experimento cósmico. Enquanto os investigadores tentavam recompor os fragmentos de um quebra-cabeça incompleto, o caso despertava sentimentos ambíguos de fascínio e temor. Cada novo dado revelado, por mais insignificante que pudesse parecer, era acompanhado por uma onda de suspeitas e teorias que se multiplicavam. Era impossível não se impressionar com a forma como o desaparecimento do voo Varig 967 conseguia evocar uma sensação de vulnerabilidade e insegurança, fazendo com que todos se perguntassem se, de alguma forma, a própria realidade estivesse além do nosso entendimento. A tensão só aumentava à medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em anos. A investigação, mergulhada em uma série de obstáculos técnicos e burocráticos, nunca conseguiu penetrar a névoa que encobria os vestígios do que poderia ter sido um simples incidente. Em vez disso,
o caso foi se transformando em um fenômeno cultural, um enigma que, sobretudo, nutria a imaginação coletiva e provocava discussões acaloradas entre especialistas e entusiastas de mistérios não resolvidos. Em cada reunião, em cada novo relatório, as falhas na investigação eram expostas com uma clareza fria que só aumentava o mistério. Erros de comunicação, a inexistência de destroços e a ausência de registros digitais criavam um cenário em que o silêncio se tornava a única constante. Era como se o próprio tempo tivesse conspirado para apagar qualquer traço que pudesse apontar para uma verdade sólida, deixando para trás apenas o eco de um passado repleto de dúvidas e especulações. À medida que se avançava cronologicamente, o desaparecimento do voo Varig 967 passou a ser encarado não apenas como um fato isolado, mas como um símbolo das limitações humanas diante do desconhecido. A tecnologia e os protocolos mais avançados aparentemente foram insuficientes para capturar os últimos momentos daquele voo fatídico, deixando uma lacuna que permanece como um abismo inexplicável na história da aviação. Cada nova hipótese, cada reviravolta nas investigações, era recebida com a mesma mistura de esperança e resignação, onde a verdade parecia se afastar, evasiva, como a última luz de um crepúsculo interminável. Em meio a esse cenário de sombras e incertezas, a verdade se tornou tão esquiva quanto um suspiro no vento. O silêncio dos registros, a ausência de evidências e a multiplicidade de teorias criaram uma atmosfera onde o mistério não apenas persistia, mas se aprofundava. Cada pergunta sem resposta, cada detalhe que escapava à lógica, fortalecia a ideia de que talvez alguns segredos estejam destinados a permanecer ocultos, desafiando a nossa necessidade de compreender completamente o inexplicável. E é justamente nesse ponto que o voo Varig 967 se transforma em um convite à reflexão. Em vez de uma narrativa conclusiva, somos apresentados a uma série de enigmáticos sinais, onde o silêncio se torna tão eloquente quanto a voz de um depoimento. A ausência de destroços, a falha no protocolo de comunicação e a súbita interrupção do contato criaram um cenário onde a realidade se mistura com a fantasia, desafiando a nossa capacidade de distinguir o que é possível do que é impensável. A beleza trágica desse mistério reside exatamente em sua incompletude. Em meio a tantos indícios e hipóteses, o desaparecimento do voo Varig 967 convida-nos a abraçar a incerteza e a reconhecer que, por vezes, o valor de um mistério não está em sua resolução, mas na própria busca incessante pela verdade. Cada nova teoria levantada, cada debate acalorado entre especialistas, reforça a ideia de que o desconhecido tem o poder de nos transformar, de nos fazer questionar a própria natureza da realidade. Mesmo décadas após aquele fatídico dia, o enigma continua a fascinar e a perturbar. A história se espalhou como uma lenda urbana, circulando pelas rodas de conversa e ganhando contornos quase míticos. Em cada nova discussão, a ausência de uma conclusão definitiva se transforma em um poderoso lembrete das nossas limitações e da magnitude dos segredos que o universo pode esconder. Assim, o voo Varig 967 não é somente uma ocorrência trágica, ele é um símbolo da eterna busca humana por respostas, mesmo quando estas parecem inalcançáveis. O que torna essa história ainda mais inquietante é o fato de que, embora incontáveis investigações tenham sido realizadas, a verdade permanece oculta entre as linhas de um passado que insiste em não se explicar. As teorias de sequestro, falha mecânica e abdução alienígena se misturam, criando um mosaico de possibilidades que desafia a objetividade e convida cada um de nós a ser parte ativa desse debate eterno. Não há uma resposta conclusiva, apenas a convivência com o mistério e a constante lembrança de que, em algumas situações, a dúvida é o caminho natural do conhecimento. Cada vez que relembramos os eventos daquele 30 de janeiro de 1979, somos lembrados da fragilidade do nosso entendimento e da imprevisibilidade do destino. O voo Varig 967 continua a ser um enigma não resolvido, um caso que desafia a lógica e que se recusa a ser encaixado em explicações simples. Em meio a perguntas sem resposta e silenciosos vestígios, o mistério se perpetua,
alimentando a imaginação de todos aqueles que se atrevem a questionar os limites da realidade. Por vezes, poucas palavras resumem a profundidade de um enigma. Silêncio que corta. Verdade oculta sempre. E assim, neste relato, somos convidados a mergulhar por completo em um universo de incertezas, onde cada detalhe desvenda uma nova camada de mistério. Entre os fragmentos de informações e as teorias que se sucedem, o voo Varig 967 permanece como um convite irresistível para aqueles que buscam compreender os recantos obscuros do desconhecido. A narrativa não oferece uma conclusão definitiva. Em vez disso, ela nos deixa com uma pergunta inquietante e com a certeza de que o enigma continuará a desafiar nossas convicções por muito tempo. Ao refletir sobre essa história, sentimos a força de um enigma que transcende os limites do tempo e que nos lembra da impermanência das certezas. Cada silêncio, cada falta de evidência, reforça a ideia de que nem todos os mistérios têm um fim, nem todas as perguntas encontram respostas. É essa incerteza que torna o caso do voo Varig 967 tão hipnotizante e inesgotável, despertando em nós uma curiosidade que, uma vez acesa, jamais se extingue. Assim, encerramos este relato, deixando o enigma do voo Varig 967 aberto à interpretação de cada um. O mistério persiste, convidando cada espectador a mergulhar fundo na sua própria busca por respostas, a questionar, a debater e a se deixar envolver pela aura sombria do desconhecido. O que você acha que aconteceu com o voo Varig 967? Compartilhe suas teorias nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais mistérios intrigantes.